A bala cortou o ar da Praça de São Pedro naquela tarde de maio. Mas quando encontrou o corpo de Karol Wojtyła, algo inexplicável aconteceu. O homem que deveria ter partido naquele momento sobreviveu para perdoar seu agressor e mudar o rumo da história. Esta é a jornada de um menino polonês que perdeu todos os que amava antes dos 21 anos. Trabalhou como operário em pedreiras durante a ocupação nazista e se tornou o Papa que derrubou muros, abraçou multidões e ensinou o mundo a não ter medo. Se você já sentiu o peso da solidão, se já duvidou da força do perdão, se já questionou se Deus ainda opera milagres em nossos dias, prepare seu coração. Porque a história de São João Paulo II, celebrado pela Igreja em 22 de outubro, vai revelar como um homem transformou suas feridas em pontes e seu sofrimento em esperança para milhões. Patrono das Jornadas Mundiais da Juventude, ele foi o Papa que beijava o chão de cada país que visitava, que sobreviveu a um atentado mortal para abraçar seu agressor na prisão, que carregou a cruz do Parkinson diante do mundo inteiro sem perder a dignidade. Em seus 26 anos de pontificado, o terceiro mais longo da história da Igreja, ele visitou 129 países, beatificou mais pessoas que todos os seus antecessores somados e ensinou que a santidade não é privilégio de poucos, mas chamado de todos. Nas ruas empoeiradas de Wadowice, ninguém imaginava que aquele menino marcado pela dor se tornaria a voz que gritaria ao mundo: não tenhais medo, abri as portas a Cristo. Esta é a história do operário que se tornou Papa, do órfão que se tornou pai de milhões, do homem que transformou o papado em abraço universal. Se você busca um sinal de que Deus ainda age poderosamente em nosso tempo, se precisa de força para perdoar o imperdoável, se anseia por esperança em meio às provações, venha descobrir como João Paulo II provou que o amor é mais forte que o ódio, que a fé move montanhas e que um coração entregue a Deus pode mudar o mundo. O pequeno Lolek corria pelos campos de Wadowice com a alegria típica dos meninos de sua idade, mas havia algo diferente em seus olhos, uma profundidade que parecia carregar mistérios que nem ele ainda compreendia. Nascido em 18 de maio de 1920, Karol Józef Wojtyła chegou ao mundo apenas 2 anos depois que a Polônia recuperara sua independência, após mais de um século dividida entre impérios estrangeiros. Sua mãe, Emília Kaczorowska, quase não sobreviveu ao parto. Os médicos haviam sido claros: continuar com a gravidez poderia significar sua partida. Mas aquela mulher de fé inabalável escolheu a vida do filho sobre a própria, gerando aquele que um dia defenderia a dignidade da vida desde o ventre materno até o último suspiro. Wadowice era uma pequena cidade a 50 quilômetros de Cracóvia, onde católicos e judeus conviviam em harmonia, onde o sino da igreja marcava o ritmo dos dias e onde o menino Karol aprendeu que a fé não era teoria, mas vida pulsante. A casa dos Wojtyła respirava disciplina militar e devoção profunda. O pai, também chamado Karol, era suboficial do exército polonês, homem de retidão exemplar que ensinava ao filho que honra e fé caminhavam juntas. Mas foi a mãe, Emília, quem primeiro mostrou ao pequeno Lolek o rosto materno de Deus. Mulher de saúde frágil, mas espírito gigante, ela passava horas ensinando o filho a rezar, contando histórias dos santos, mostrando que o sofrimento aceito com amor tinha poder redentor. Quando Karol tinha apenas 8 anos, a providência divina permitiu a primeira grande provação de sua vida. Em 13 de abril de 1929, Emília partiu para a casa do pai aos 45 anos, deixando o menino com uma ferida que jamais cicatrizaria completamente, mas que se transformaria em fonte de compaixão pelos que sofrem. O lar ficou mais silencioso, mas não menos sagrado. Pai e filho desenvolveram uma rotina que mais parecia a de um pequeno mosteiro doméstico. Todas as manhãs, antes do sol nascer, o velho Karol acordava o filho para as orações. Juntos, ajoelhavam-se diante de uma imagem da Virgem de Częstochowa, a rainha negra da Polônia, e rezavam pedindo proteção e força. Foi o pai quem ensinou ao jovem Karol que um homem de verdade não tinha vergonha de chorar diante de Deus,
que a verdadeira força estava em reconhecer a própria fragilidade. Anos depois, já como Papa, João Paulo II diria que foi no exemplo silencioso de seu pai que aprendeu a rezar. A segunda ferida profunda veio quando Carol tinha apenas 12 anos. Seu irmão Edmund, 14 anos mais velho, médico brilhante e dedicado, contraiu escarlatina enquanto tratava doentes durante uma epidemia. Em 5 de dezembro de 1932, Edmund partiu depois de dias de agonia, deixando o jovem Carol devastado. Para mim foi um golpe terrível, recordaria décadas depois. O irmão que ele idolatrava, que chamava de mártir do dever, havia dado a vida cuidando dos outros. Naquele momento, uma semente foi plantada no coração do futuro Papa. O verdadeiro amor exige sacrifício, a verdadeira grandeza está no serviço. Com apenas 12 anos, Karol Wojtyła já conhecia intimamente o rosto da morte e a dor da ausência, mas também começava a compreender que Deus escreve reto por linhas tortas. O teatro foi o primeiro púlpito de Karol Wojtyła, embora ele ainda não soubesse disso. Nos palcos improvisados de Wadowice, o jovem descobriu que as palavras tinham poder de tocar almas, que a beleza podia ser caminho para o sagrado. Com 18 anos, mudou-se para Cracóvia carregando 2 sonhos no coração: tornar-se ator e estudar literatura polonesa na prestigiosa Universidade Jagiellônica. Era o verão de 1938 e o rapaz de olhos penetrantes e voz grave caminhava pelas ruas medievais da antiga capital sem imaginar que em poucos meses seu mundo desmoronaria. Matriculou-se na faculdade de filosofia e numa escola de teatro, dividindo um pequeno quarto no porão com seu pai. À noite, depois das aulas, subia aos palcos para declamar os grandes poetas poloneses, e sua interpretação era tão intensa que arrancava lágrimas da plateia. Parecia que Deus o havia destinado a comover corações através da arte. Mas o Senhor tinha outros planos. Em 1º de setembro de 1939, as bombas alemãs começaram a cair sobre a Polônia, e com elas desabou o mundo que Karol conhecia. A Universidade Jagiellônica foi fechada pelos nazistas em novembro, numa operação cruel chamada Sonderaktion Krakau. 183 professores foram presos e deportados para campos de concentração. O teatro foi proibido, a língua polonesa banida das escolas, a cultura nacional declarada crime. Para os ocupantes, a Polônia deveria ser apagada do mapa não apenas geograficamente, mas espiritualmente. Foi nesse deserto de destruição que Karol ouviu, pela primeira vez, um chamado diferente ecoando em seu interior. Não era mais o aplauso dos palcos que buscava, mas algo mais profundo, mais urgente, como uma voz que sussurrava em meio aos escombros. Para sobreviver e evitar a deportação para trabalhos forçados na Alemanha, Karol conseguiu emprego como operário. No outono de 1940, começou a trabalhar na pedreira de calcário Zaksovek, quebrando pedras sob o sol escaldante do verão e o frio cortante do inverno. Suas mãos de artista, feitas para segurar livros e scripts, agora sangravam segurando picaretas. Mas foi justamente ali, no fundo daquela pedreira, entre o pó e o suor, que algo extraordinário começou a acontecer. Karol descobriu Cristo no rosto sofrido dos outros operários, na dignidade dos homens simples que não perdiam a fé, mesmo na provação extrema. Um velho trabalhador, vendo o jovem intelectual lutando com as pedras, aproximou-se e disse: "Filho, não lute contra a pedra, dance com ela. Deus está em tudo, até nas pedras que quebramos." Aquelas palavras ficaram gravadas em sua alma para sempre. Em 1941, a última âncora terrena de Karol foi arrancada. Seu pai, enfraquecido pela idade e pelo sofrimento de ver a pátria escravizada, sofreu um ataque cardíaco fulminante. Karol voltou do trabalho e encontrou o corpo já frio. Aos 21 anos, estava completamente só no mundo. Passou a noite inteira ajoelhado ao lado do pai morto, chorando e rezando. Amigos que o encontraram na manhã seguinte disseram que parecia transfigurado pela dor. "Não tenho mais ninguém na terra", murmurou. Jan Tiranovsky, um alfaiate místico que se tornara seu guia espiritual, respondeu com firmeza:
Não, Carol. Agora você tem apenas Deus, e isso é tudo. Foi naquela noite escura da alma, velando o corpo do pai sozinho, num mundo em guerra, que Karol Wojtyła ouviu claramente o chamado. Vem e segue-me. A decisão estava tomada. O ator seria sacerdote, o órfão seria pai de muitos, o operário da pedreira seria operário da vinha do Senhor. A decisão de Karol de entrar para o seminário em outubro de 1942 não foi apenas uma escolha vocacional. Foi um ato de resistência que poderia custar sua vida. O Terceiro Reich havia declarado guerra total à Igreja Católica na Polônia. Seminários foram fechados, padres fuzilados, religiosas deportadas. Hans Frank, o governador-geral nazista, deixara claro: a Polônia seria transformada em nação escrava, sem Deus, sem cultura, sem esperança. Entrar para o seminário clandestino do arcebispo Adam Stefan Sapieha significava viver na sombra da morte a cada instante. Os estudos aconteciam em segredo na residência do arcebispo. Os livros de teologia eram escondidos entre roupas sujas, as ordenações realizadas em porões às escuras. Se descoberto, Karol seria executado ou enviado para os campos de extermínio. Mas o jovem que perdera tudo já não temia perder a vida. Se Deus me chama em meio a esta tempestade, escreveu em seu diário secreto, é porque ele precisa de sacerdotes forjados no fogo da provação. A rotina era um calvário diário. Durante o dia, Karol continuava trabalhando na fábrica química Solvay, agora em Borek-Fałęski, carregando baldes de cal que queimavam sua pele, respirando vapores tóxicos que atacavam seus pulmões. À noite, exausto e faminto, mergulhava nos estudos de filosofia e teologia, lendo à luz de velas São João da Cruz e Santa Teresa de Ávila. Seus colegas de seminário clandestino contavam como muitas vezes o encontravam adormecido sobre os livros, o rosto marcado pelo cansaço, mas com um sorriso de paz que não conseguiam explicar. Um deles, Mieczysław Maliński, recordaria: Karol vivia em dois mundos, o inferno da ocupação e o céu da vida interior, e de alguma forma misteriosa, conseguia unir os dois. O deserto interior foi ainda mais árido que o exterior. Em seus escritos da época, Karol confessou as noites escuras da alma, os momentos em que Deus parecia ausente, em que a vocação parecia loucura. Por que eu, Senhor? Por que preservaste minha vida quando tantos melhores que eu tombaram? A culpa do sobrevivente o atormentava. Amigos do teatro haviam sido fuzilados, colegas da universidade desapareceram nos campos. Judeus do bairro foram levados para nunca mais voltar. Uma noite, voltando do trabalho, presenciou uma rusga da Gestapo no gueto de Cracóvia. Viu crianças sendo arrancadas dos braços das mães, velhos espancados nas ruas, famílias inteiras marchando para a morte. Caiu de joelhos no meio da rua e chorou, impotente. Foi quando compreendeu. Sua vocação não era fugir do sofrimento do mundo, mas mergulhar nele com Cristo. A provação suprema veio em 29 de fevereiro de 1944. Voltando do trabalho, Karol foi atropelado por um caminhão militar alemão e deixado como morto na estrada. Uma mulher o encontrou inconsciente em uma poça do próprio sangue, com traumatismo craniano grave. Por milagre, e Karol sempre acreditou ter sido milagre, ela reconheceu o jovem seminarista e conseguiu levá-lo a um hospital. Passou 2 semanas entre a vida e a morte, e os médicos alemães queriam dar-lhe alta prematuramente. Foi quando Józefa Florek, a mulher que o salvara, mentiu dizendo ser sua mãe para poder cuidar dele. Durante a convalescença, em meio a dores lancinantes e visão turva, Karol teve uma experiência mística profunda. Viu-se no Calvário, aos pés da cruz, e ouviu Cristo dizer: Teu sofrimento não é em vão, um dia entenderás. Quando finalmente se recuperou, seus superiores decidiram escondê-lo permanentemente no palácio episcopal. A guerra estava chegando ao fim, mas o jovem Karol já havia sido provado no fogo. O ator havia morrido definitivamente. Em seu lugar, nascia um sacerdote forjado no cadinho do sofrimento redentor. Era uma tarde luminosa de primavera em Roma, 13 de maio de 1981, festa de Nossa Senhora de Fátima.
O Papa João Paulo II circulava em seu papamóvel branco pela Praça de São Pedro, abençoando a multidão de 20.000 fiéis que cantavam e acenavam com alegria. Às 5h17 da tarde, o Santo Padre inclinou-se para abraçar uma menina que segurava uma pequena imagem da Virgem. Foi nesse exato momento que o impensável aconteceu. Um jovem na multidão transformou aquela tarde de oração em provação suprema. O Papa foi atingido e caiu nos braços de seu secretário, Dom Stanisław Dziwisz, enquanto o papamóvel acelerava em direção ao hospital. O mundo inteiro entrou em oração. A vida do Santo Padre pendia por um fio e milhões de corações se uniram em súplica. Mas algo extraordinário aconteceu naquela ambulância que cortava as ruas de Roma. Enquanto lutava entre a vida e a passagem, João Paulo II murmurou palavras que definiriam todo o seu pontificado. Perdoo o irmão que me feriu. Não havia hesitação, não havia ressentimento, apenas perdão instantâneo e absoluto. Dom Dziwisz, segurando a mão do Papa, ouviu-o sussurrar em polonês: Maria, minha mãe, Fátima, Fátima. A coincidência da data não escapara ao Papa Provado. Exatamente 64 anos após a primeira aparição da Virgem em Fátima, ele agora oferecia seu sofrimento como filho predileto de Maria. Durante as 5 horas de cirurgia que se seguiram, os médicos descobriram algo que a ciência não conseguia explicar. Apesar da gravidade, todos os órgãos vitais haviam sido miraculosamente preservados, como se uma mão invisível houvesse guiado e desviado o perigo mortal. 20 dias depois, ainda no Hospital Gemelli, que ele chamaria carinhosamente de Vaticano III, o Papa gravou uma mensagem para o mundo. Com voz fraca, mas firme, proclamou: Rezo pelo irmão que me atingiu, a quem sinceramente perdoei. Unidos a Cristo, sacerdote e vítima, ofereço meus sofrimentos pela Igreja e pelo mundo. O planeta inteiro ficou maravilhado. Em uma era de vinganças e retaliações, um homem havia escolhido o caminho sublime do amor, mas João Paulo II ainda não havia terminado sua lição de perdão. Em 27 de dezembro de 1983, véspera da festa dos Santos Inocentes, ele fez algo que tocou até os corações mais endurecidos. Foi à prisão Rebíbia encontrar Mehmet Ali Aaka face a face. A imagem percorreu o mundo e tornou-se símbolo do amor cristão no século XX. O Papa de branco, sentado numa cela cinzenta, segurando as mãos daquele que tentara tirar sua vida. Durante 21 minutos, conversaram em segredo absoluto. Ali Aaka, atormentado por perguntas, indagava insistentemente: Por que o senhor sobreviveu? Como foi possível? O Papa respondeu com ternura paternal: Uma mão disparou, mas outra mão guiou e protegeu. Foi Nossa Senhora que me salvou. Presenteou o jovem com um rosário e o abraçou como a um filho perdido. Testemunhas contam que Aaka encontrou paz naquele encontro transformador. Anos depois, já livre, visitaria o túmulo do Papa e declararia ter encontrado a fé dizendo: Ele me mostrou o rosto misericordioso de Deus. O momento decisivo do pontificado não foi a aprovação sofrida, mas o abraço que provou ser o amor mais forte que todo o mal. João Paulo II transformara um momento de trevas na maior demonstração de luz evangélica que o mundo moderno já presenciara. O sofrimento oferecido na Praça de São Pedro tornou-se semente de conversão para milhões, e o perdão compartilhado naquela cela prisional continua ecoando como prova viva de que o impossível se torna possível quando permitimos que Deus haja através de nossos corações. O impacto de João Paulo II no mundo transcendeu todas as barreiras imagináveis. Suas 104 viagens apostólicas não foram simples deslocamentos geográficos, mas abraços que alcançaram a humanidade inteira. Quando beijava o solo de cada país ao desembarcar, não era protocolo, era declaração de amor a cada povo, reconhecimento do sagrado em cada cultura. Das favelas do Rio de Janeiro aos campos de refugiados na África, dos gulags siberianos aos arranha-céus de Manhattan, sua presença transformava multidões em família. Não vim como turista, dizia ao chegar.
Vim como peregrino do amor de Deus. E os povos sentiam. Hindus na Índia, muçulmanos no Marrocos, budistas no Japão, todos reconheciam nele não apenas um líder religioso, mas um pai universal que transcendia fronteiras denominacionais. A criação das Jornadas Mundiais da Juventude, em 1985, revelou seu gênio pastoral. Enquanto muitos lamentavam o afastamento dos jovens da Igreja, João Paulo II foi ao encontro deles com linguagem nova, sem medo de multidões, guitarras e expressões contemporâneas de fé. Em Paris, Roma, Denver, Manila, milhões de jovens descobriram que ser cristão não era antiquado, mas a aventura mais radical possível. Vocês são o sal da terra, gritava aos jovens reunidos. Não tenham medo de ser santos. E eles acreditavam, porque viam nele a santidade com o rosto humano, um papa que esquiava, que cantava, que abraçava, que chorava. Sob seu pontificado, uma geração inteira redescobriu que seguir Cristo era a resposta às suas buscas mais profundas. Seminários que estavam vazios voltaram a ter filas de candidatos. Movimentos leigos floresceram, uma primavera inesperada brotou no coração da juventude mundial. Seu papel na queda do comunismo permanece como um dos grandes milagres políticos do século XX. Sem exércitos, sem armas, apenas com a força da verdade e da fé, ajudou a derrubar um sistema que parecia indestrutível. Quando visitou a Polônia em 1979, um ano após sua eleição, 9 milhões de poloneses, um terço da população, participaram das missas e encontros. O regime comunista tremeu ao ver multidões cantando "Queremos Deus" nas praças públicas. Mikhail Gorbachev, último líder da União Soviética, reconheceria mais tarde: tudo o que aconteceu no leste europeu nestes últimos anos seria impensável sem a presença deste Papa. Mas João Paulo II não via isso como vitória política. Era a vitória do espírito sobre as estruturas de opressão, da dignidade humana sobre ideologias que reduziam pessoas a números. Seu legado teológico e espiritual permanece como tesouro inesgotável para a Igreja. Com 14 encíclicas que abordavam desde o trabalho humano até o sentido do sofrimento, desde a dignidade da vida até a relação entre fé e razão, ele ofereceu ao mundo uma síntese magistral da fé cristã para o terceiro milênio. A teologia do corpo, desenvolvida em 129 catequeses, revolucionou a compreensão católica sobre sexualidade, matrimônio e dignidade humana. Mas talvez seu maior legado tenha sido a coragem de pedir perdão pelos pecados históricos dos filhos da Igreja. As cruzadas, a Inquisição, o antissemitismo. Em gestos proféticos, rezou no Muro das Lamentações, visitou mesquitas e sinagogas, provou que a verdadeira grandeza está em reconhecer os erros e buscar reconciliação. Quando beatificou 1.338 pessoas e canonizou 482 santos, mais que todos os papas dos últimos 500 anos juntos, não era estatística, era mensagem clara de que a santidade é possível aqui e agora, em todas as vocações e estados de vida. O operário de Wadowice, que se tornou papa, deixou como herança fundamental a certeza de que cada pessoa é amada por Deus de forma única e irrepetível e que este amor pode transformar o mundo. A mensagem que João Paulo II deixou para a humanidade pode ser resumida em uma palavra: dignidade. Cada pessoa humana, ensinou incansavelmente, é imagem e semelhança de Deus, dotada de valor infinito desde a concepção até o último suspiro. Esta verdade simples, mas revolucionária, permeou cada documento que escreveu, cada gesto que realizou. Em sua encíclica Evangelium Vitae, proclamou com vigor profético: o Evangelho da vida está no centro da mensagem de Jesus. Acolhido cada dia com amor pela Igreja, deve ser anunciado com corajosa fidelidade como boa nova aos homens de todos os tempos e culturas. Não era discurso abstrato, era defesa apaixonada de cada vida ameaçada, de cada existência considerada descartável pelo mundo. Quando o mundo reduzia o ser humano a consumidor, produtor ou número estatístico,
João Paulo II respondia com sua Teologia do Corpo, conjunto de 129 catequeses que revolucionou a compreensão católica da sexualidade e do amor humano. O corpo, e somente ele, é capaz de tornar visível o invisível, o espiritual e o divino, ensinava. Mostrou que a sexualidade não é tabu a ser escondido, nem instinto a ser banalizado, mas linguagem sagrada através da qual homem e mulher participam do poder criador de Deus. Num mundo ferido por relacionamentos quebrados e amor reduzido a prazer egoísta, ofereceu visão luminosa. O amor autêntico é entrega total, fecunda e fiel, reflexo do amor da Santíssima Trindade. Quantos casais encontraram em seus ensinamentos o caminho para redescobrir a beleza do matrimônio? Quantos jovens descobriram que a pureza não é repressão, mas liberdade para amar de verdade? A família ocupou lugar central em seu coração de pastor universal. Chamou-a santuário da vida, igreja doméstica, escola de humanidade. Contra as ideologias que tentavam desconstruir a família natural, levantou-se como profeta destemido. O futuro da humanidade passa pela família. Não condenava com dureza farisaica, mas chamava com amor de pai que conhece o melhor para seus filhos. Instituiu os encontros mundiais das famílias para fortalecer os lares cristãos. Escreveu a Carta às Famílias, como declaração de amor à vocação matrimonial. Dedicou o Ano da Família em 1994 para despertar a consciência mundial. Aos divorciados e feridos pelos relacionamentos quebrados, estendia braços misericordiosos, mostrando que a Igreja não rejeita ninguém, mas chama todos à conversão e cura. Sua defesa intransigente dos mais fracos ecoará pelos séculos. Quando visitava hospitais, abraçava os doentes terminais sussurrando: "Vocês são os tesouros da Igreja. Seu sofrimento unido a Cristo salva o mundo." Aos deficientes físicos e mentais, frequentemente marginalizados, proclamava: "Vocês nos ensinam o que é essencial na vida. Vocês nos evangelizam." Contra a cultura que promovia a interrupção da vida e antecipação da partida como solução, levantou voz profética. Uma sociedade é julgada pelo modo como trata seus membros mais frágeis. Mas não apenas alertava, oferecia alternativas concretas, apoiava casas de acolhida, promovia cuidados paliativos, mostrava que toda a vida pode ser plena de sentido quando envolvida em amor. Sua mensagem era clara como cristal e desafiadora como fogo. Cada pessoa é única e irrepetível, amada pessoalmente por Deus, destinada à eternidade. Esta verdade, vivida radicalmente, tem poder de transformar famílias, sociedades, o mundo inteiro. "Não tenhais medo de ser santos", repetia, porque santidade, no fundo, é apenas viver esta dignidade divina em plenitude, deixar que o amor de Deus brilhe através de nossa humanidade ferida, mas redimida. Se você chegou até aqui carregando o peso de uma mágoa que parece impossível perdoar, a vida de João Paulo II tem uma mensagem especial para seu coração. Ele, que perdoou instantaneamente aquele que tentou tirar sua vida, mostra que o perdão não é fraqueza, mas a maior força que existe no universo. Não é sentimento que surge naturalmente. É decisão corajosa, ato de vontade sustentado pela graça. Se hoje você luta para perdoar alguém que o feriu profundamente, lembre-se, o mesmo Deus que deu forças a Karol Wojtyła para abraçar seu agressor quer derramar essa graça em seu coração. O perdão liberta primeiro quem perdoa. É a chave que abre as portas da prisão interior, onde o rancor nos mantém cativos. Para você que acompanha um familiar doente, que cuida de pais idosos, que enfrenta a própria enfermidade, João Paulo II é companheiro de caminho. Ele que carregou o peso do Parkinson diante do mundo inteiro, que transformou cada tremor em oferenda, ensina que o sofrimento aceito com amor tem poder redentor. "Salvifici dolores", escreveu ele, o sofrimento salvífico. Não porque Deus queira nossa dor, mas porque, unida à cruz de Cristo, ela se torna força que salva o mundo. Suas limitações não são castigo nem abandono divino. São convite misterioso para participar da obra redentora,
para descobrir que na fraqueza se manifesta a força de Deus. Cada dia que você enfrenta com coragem, cada noite que atravessa com fé, é página do Evangelho sendo escrita com sua vida. Se você é jovem e busca sentido em meio a tantas propostas vazias, se questiona se vale a pena seguir Cristo num mundo que zomba da fé, ouça o apelo que João Paulo II gritou a milhões como você. Não tenham medo de ser santos. Ele sabia que a juventude não busca facilidades, mas desafios dignos de sua grandeza. Sabia que no fundo de cada coração jovem arde o desejo do infinito, a sede de amor verdadeiro, o anseio por fazer diferença. A santidade que ele propõe não é fuga do mundo, mas mergulho transformador na realidade. É amar radicalmente, servir generosamente, viver autenticamente. O mundo precisa de seu testemunho, de sua alegria, de sua coragem. Cristo conta com você para ser luz nas trevas, sal que dá sabor, fermento que transforma a massa. Faço agora um convite especial. Deixe aqui seus pedidos de oração. São João Paulo II, que em vida rezou por milhões, continua intercedendo no céu por cada um de nós. Compartilhe suas intenções, pela conversão de um filho afastado, pela cura de uma doença, pela superação de uma crise familiar, pelo emprego necessário, pela graça do perdão. Nossa comunidade de fé se unirá em oração por cada pedido depositado aqui. Lembre-se, você não está sozinho em suas lutas. A comunhão dos santos é realidade viva, e João Paulo II, que conheceu cada forma de sofrimento humano, compreende suas lágrimas e leva suas súplicas ao trono de Deus. Escreva com confiança, pois como ele mesmo ensinou, a oração é a força que pode mover o mundo. Que São João Paulo II, o Papa do amor e do perdão, interceda poderosamente por você e por todos os seus. Totus tuus. A vida de São João Paulo II prova que Deus continua escrevendo histórias extraordinárias com vidas ordinárias. O menino órfão de Wadowice, que quebrava pedras numa pedreira, tornou-se a voz que derrubou muros e construiu pontes entre nações e corações. O jovem que sonhava com os palcos do teatro encontrou o palco maior do mundo, onde representou não ficção, mas o drama real do amor divino que busca cada ovelha perdida. Sua trajetória nos ensina que as provações não são obstáculos ao plano de Deus, são justamente o caminho através do qual ele realiza maravilhas. Cada perda que Carol sofreu, cada dor que atravessou, tornou-se degrau na escada que o levaria a tocar milhões de almas. Que o exemplo deste gigante da fé fortaleça sua caminhada hoje. Quando o perdão parecer impossível, lembre-se do Papa abraçando aquele que atentou contra sua vida. Quando a doença ou a idade trouxerem limitações, recordo-o transformando o Parkinson em cátedra de dignidade. Quando duvidar que sua vida possa fazer diferença, pense no operário polonês que mudou o curso da história com a força da oração e do testemunho. São João Paulo II não foi santo apesar das provações, foi santo através delas, porque deixou que o oleiro divino moldasse o vaso de sua existência segundo o projeto celestial. Rezo agora com você e por você. São João Paulo II, você que conheceu o abandono da orfandade, interceda pelos que se sentem sozinhos. Você que trabalhou com as mãos calejadas, abençoe todos os trabalhadores. Você que perdoou o imperdoável, obtenha-nos a graça do perdão que liberta. Você que transformou o sofrimento em oferenda, fortaleça os enfermos e seus cuidadores. Você que não teve medo de ser santo em tempos difíceis, inspire-nos a mesma coragem. Leve ao coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria todas as intenções que aqui depositamos. Que sua bênção desça sobre cada pessoa que ouviu esta história, sobre suas famílias, sobre seus sonhos e projetos. Totus tuus, Maria. Amém. Se esta história tocou seu coração, partilhe com alguém que precisa ouvir que Deus ainda realiza milagres, que o amor vence o ódio, que existe esperança mesmo nas noites mais escuras. Deixe seu testemunho nos comentários sobre como São João Paulo II inspirou sua vida. Inscreva-se em nosso canal para receber semanalmente estas histórias de fé que fortalecem a alma
e renovam a esperança. Cada like, cada compartilhamento é semente de evangelização que pode alcançar corações feridos e sedentos de Deus. Vá em paz, mas vá com coragem. Como São João Paulo II nos ensinou, não tenha medo de abrir as portas a Cristo, as portas do seu coração, do seu lar, do seu trabalho. Seja testemunha viva de que o Evangelho não é letra morta, mas força transformadora. Que a bênção do Papa Peregrino, do Papa do Perdão, do Papa que provou que a santidade é possível em nosso tempo, acompanhe cada passo seu. E lembre-se sempre de suas palavras que ecoam através dos séculos. Não tenhais medo. Cristo sabe o que existe dentro do homem. Só Ele sabe. Até nosso próximo encontro, que Nossa Senhora, a quem João Paulo II se consagrou totalmente, cubra você com seu manto de amor e proteção.